Sejam muito bem-vindos ao Mês ABPAS Conversas sobre Saúde, o podcast da Associação Brasileira para a Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável. Eu sou a Teodora Gouveia e no episódio de hoje nós temos uma entrevista especial em dupla. Eu recebo a coach de saúde e bem-estar, especialista em Mindful Eating, Camila Espinosa, e o empreendedor apaixonado pela natureza e pelo universo da alimentação orgânica e saudável, Rodrigo Rivelino. A gente se reuniu aqui porque os dois compartilham um propósito em comum: promover uma alimentação mais consciente e equilibrada. E essa parceria vai além das ideias. A Camila apresenta um quadro sobre alimentação saudável no Instagram do restaurante Origem 75, que é comandado pelo Rodrigo. E é sobre isso e muito mais que a gente vai conversar hoje. Então, bora lá para o nosso papo de hoje. Quero começar agradecendo por estarem aqui no Mês ABPAS. Obrigada a você, Teodora, ABPAS, né? A gente poder estar aqui compartilhando um pouco aí dessa história de alimentação saudável, consciente, que tanto eu como o Rodrigo a gente carrega aí com a gente, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês e, como a Camis disse, né? Vamos falar do que interessa ou do que a gente vive já há algum tempinho nessa jornada. Bora, que a gente quer saber, antes de eu juntar vocês dois, a gente fazer o nosso crochê aqui das histórias, vamos começar um por um. Ladies first, tudo bem, Rodrigo? Always. Camila, conta um pouco para quem está assistindo, um pouquinho da sua história mesmo, né? Você é especialista em comer consciente, ajuda muitas pessoas, né, nesse sentido também. Então, eu queria saber como que você traçou essa linha, né, na sua vida para chegar até o ponto que hoje em dia você é uma referência nas redes sociais. E como eu falei agora, ajuda tanta gente. Sim, sim. Esse é o objetivo, né? Compartilhar para ajudar as pessoas mesmo nessa jornada. Vou contar a história meio fora de ordem cronológica, né? Eu decidi começar a trabalhar para ajudar as pessoas nessa jornada, porque eu mesma nem sempre tive uma relação saudável com a alimentação, né? Como a gente estava conversando aqui antes de começar, eu fui modelo durante muitos anos, então eu cheguei a ter um transtorno alimentar, eu tive bulimia, então eu me alimentava bem, eu sempre me alimentei bem pelos motivos errados, que é uma coisa que eu sempre falo, né? De você se alimentar bem pelo motivo certo, né? Você fazer esse link mesmo sobre o ato de se alimentar, né? Com o seu bem-estar, com a sua saúde. E não era por isso que eu me alimentava bem, e a gente sabe onde isso pode parar, né? Traz ansiedade, traz uma relação totalmente deturpada ali com a alimentação. E aí, eu era modelo, depois continuei trabalhando com moda, tive e-commerces de moda, continuei por um bom tempo nisso, até que teve, assim, acho que 2 momentos que foram cliques na minha vida, que foi a minha primeira gravidez, onde eu realmente caiu uma fichinha, assim, de pensar: nossa, o que eu tô colocando pra dentro, né? Que combustível que eu tô dando pra esse serzinho que tá se formando aqui? E depois, um outro episódio não tão feliz, que foi a doença e o falecimento da minha mãe com câncer de pâncreas, que eu lembro, assim, o açúcar é um tema que eu gosto muito de estudar e me aprofundei bastante também, porque, assim, primeira consulta com o médico dela, ele falou: a senhora corta açúcar, porque, falando a grosso modo, o tumor se alimenta de açúcar. E eu falei: gente, peraí, né? Não é possível que... E comecei a estudar, comecei a ler. Não é possível que eu não sabia disso. E que isso não é tão falado. E, ao mesmo tempo, minha mãe no hospital trazia um suco de caixinha pra ela, sabe assim, né? É um sistema... Nada falado, né? Exato. E é um sistema que é muito difícil, até porque a gente entende também as limitações de um hospital, mesmo dos melhores hospitais, né? E eu falei: gente, eu vou me aprofundar nisso. E comecei a estudar, daí fiz a formação no IIN, no Institute of Integrative Nutrition, que trazia muito essa parte da alimentação consciente. Eu sempre me encantei até mais pelo comportamento alimentar do que pela nutrição em si, né? Tanto que eu nunca tive vontade de fazer uma faculdade de nutrição, nada, porque eu gosto do comportamento, porque eu acho que vem antes, né? Não adianta você pode saber tudo, pode ser um PhD, tudo que você tem que comer, né? O que acontece com a maioria das pessoas, né? Você vai no nutricionista, você sai com aquele plano lindo, e aí passa um mês, passa 2 meses, você não pode mais ver nada daquilo, você não mudou o teu hábito, e aí você não muda nada, né? Não faz essa virada de chave. É a tal da atitude e da disciplina, né? Exatamente. Então, aí eu fiz essa virada de chave na minha vida e comecei a estudar e falei: não, eu preciso levar... As pessoas precisam, sabe aquela sensação de assim, as pessoas precisam saber disso que eu sei, né? E aí que começou aí essa jornada aí
né, de aulas, de palestras, de atendimentos individuais, de Instagram, de tudo mais. É muito legal, né? Quando a gente vai lá no fundo e descobre os porquês de cada pessoa, Sim, né? A conversa se torna até mais interessante. E agora eu quero saber de você, Rodrigo. No meu caso, veio através de uma paixão. Sempre fui apaixonado pela gastronomia. Historicamente, eu sempre fiz muito esporte, sempre me alimentei bem, pelo o que a gente entendia que era uma alimentação boa ou saudável. E através da gastronomia, em 2011, eu vinha ficar sócio de um restaurante que estava bem incipiente. E foi talvez, acho que um dos primeiros restaurantes a falar sobre a gastronomia funcional, que o meu sócio, Renato Calef, é um expert nisso. E também a se preocupar de verdade com a questão dos ingredientes, né? Da onde vêm os ingredientes, a importância do ingrediente orgânico, que muita gente confunde, né? O que é o ingrediente orgânico com o não orgânico? Enfim, nesse start, em 2011, a gente começou a ter muita dificuldade com a cadeia de abastecimento do restaurante. Fornecedores. E aí, um dia, tomando uma cerveja no meu sítio, eu olhei para o lado e falei assim... Tem um espaço aqui. Peraí. Tem um espacinho aqui. Acho que já sei, né? Até conversando com meu pai, falei, pai, acho que eu vou começar a plantar nosso próprio alimento aqui. Quê? Plantar o próprio alimento? Você é maluco? Como assim? Falei, não sei, vou plantar porque está muito difícil. As pessoas falam que vão entregar, não entregam, falam que vai ter qualidade, não tem qualidade. Eu vou plantar. E aí comecei nessa jornada e foi algo muito transformador para mim, desde da iniciativa com o Le Manjoux lá em 2011, até ter começado a ter mais contato com as nutricionistas, e aí ter me aprofundado mais, né? Ido buscar literatura, ter tido mais interesse sobre essa questão da alimentação, e foi uma virada de chave na minha vida mesmo. Quando eu comecei a colocar a mão na terra ali em 2012, eu falei, nossa, gente, isso é muito potente, isso é para mim, isso eu quero mesmo... Faz parte ali, né, de você. E é muito louco, né? Porque para mim era uma realidade muito distante, apesar de a gente sempre ter tido ali o sítio, ter esse convívio próximo, lembro muito do meu avô, tal, sempre muito ligado com isso, mas não era uma realidade na minha vida, longe de ser, né? Mas fato esse que virou, e aí comecei a me apaixonar, não só pela gastronomia, mas como pela produção de alimentos. Mas daí só para eu entender, você tinha o Le Manjoux com o seu sócio... Eu, Renato e o Bruno. Você, o Renato e o Bruno. Aí você começou a sentir falta de ter bons fornecedores. Daí foi nesse momento que você... Foi através de uma paixão, gastronomia, depois através de uma necessidade. De uma necessidade, isso. Né? Foi uma coisa conectada à outra. E aí isso começou a entrar na esteira da minha vida, né? Na perspectiva de lifestyle mesmo. Porque a minha base, da onde eu venho, da onde eu trabalhei 20 anos, é no mercado de comunicação. Que eu tenho ainda minhas 2 agências, está tudo muito bem, obrigado. Só que chegou um momento ali que eu comecei a sentir uma dissonância, né? Falei assim, poxa, eu quero fazer algo mais conectado, inclusive, a essa realidade. Foi aí que eu pus mais energia e mais tempo no sítio. Foi aí que eu, em 2018, quando eu vendi o Le Manjoux, e olhando para uma outra parte da nossa grande São Paulo, aí do interior, falei, cara, eu preciso, como a Cami falou, eu preciso que as pessoas saibam mais disso. A carência é enorme, até hoje, tá? Que eu vejo com origem lá hoje, a carência que existe no sentido de... Na carência, as pessoas querem informação. As pessoas precisam de informação. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, eu quero fazer, junto com o sítio, algo que eu consiga impactar muito mais pessoas. Porque no sítio acaba ficando limitado, O né? sítio é o sítio quilômetro 75. Isso, é o sítio quilômetro 75, que também fica em Vinhedo. Que a gente é um pequeno produtor. Né? E o fato, quando veio, infelizmente, a pandemia, para mim foi mais um grande layer de descoberta, que eu fui entender a realidade do pequeno produtor no Brasil, principalmente nessa nossa região. Porque eu devo ter rodado mais de 5.000 quilômetros ali num raio de 150 quilômetros. Conheci mais de 40 pequenos produtores e aí eu vi o porquê de 2011... a dificuldade de realmente se ter uma cadeia sustentável na perspectiva da produção de alimento. Que, infelizmente, não é uma realidade que eu gostaria de estar falando aqui hoje. Porque
Desses 40 que eu conheci, hoje não tem 20 que estão abertos. Nossa. Porque ainda é uma coisa muito familiar, ainda é uma nova geração não tão conectada a isso, né? Já gastando mais tempo na internet, já tendo outros interesses. A gente tem um problema no Brasil muito sério, que é a logística. Né? E quando você fala da produção de alimento limpo, quando você fala da produção do alimento que não vai e não deve carregar nada, para passar por os intempéries todos, né? Desde colheita, até limpeza, higienização, armazenamento e depois transporte, não é fácil. Então, foi um pouquinho da minha jornada, veio daí. Não, eu tô aqui pensando que é um processo muito difícil porque você tem que lidar com um caminho muito estremecido, né? Um caminho, não digo estremecido, um caminho muito cheio de... Eu imagino o seu caminho cheio de rocha, assim, que você tem que ir... Muito. Né? Resiliência é a palavra mais do que do jogo ali. E, assim, difícil, principalmente nessa última geração, e eu vi isso de alguns produtores muito próximos, que eles falam, se eu não estou aqui, se a minha esposa não está aqui, eu não consigo... O negócio não segue. Não consigo plantar, eu não consigo te entregar. E aí corta a cena, vai para o nosso sítio, onde a gente, óbvio, já tem uma estrutura diferenciada, já tem, bem ou mal, 2 pontos, 3 pontos de venda garantido num raio de 2 quilômetros. Ou seja, logística, problema zero. Eu posso planejar o que eu vou plantar. Mesmo assim, vem uma chuva, vem um intempérie, eu perco tudo. Como é que eu faço? Né? Se eu fosse realmente viver única e exclusivamente do sítio, era impossível. Difícil, né? O Origem é 100% abastecido pelo sítio? Não 100%. Por essa cooperativa. Aí, o que eu fiz? Entendendo toda essa dificuldade, falei, pelo amor de Deus, a gente precisa tentar ajudar esses caras de alguma forma. E muitos até muito resistentes. Já vieram aqui, já me prometeram, os caras vêm aqui faz um mês, e não dá em nada. Aí eu planto, o cara não aparece para pegar. Porque também tem volta a questão de logística e da realidade do campo. Ou o cara planta, ou ele entrega. Ele não consegue fazer os dois. Nossa, meu Deus. Difícil, é um trabalho... E a Camila puxou uma excelente pergunta, que é dessa questão do Origem 75 ser ou não todo abastecido pelo sítio. Também era uma dúvida minha. Daí você já respondeu, disse que não. Como que, diante de tudo isso que você trouxe agora, como que você se abastece com os outros fornecedores? A gente conseguiu organizar alguns fornecedores. A gente conseguiu fazer com que hoje eles se organizassem de uma forma... Porque meu sonho era até copiar o modelo que tem aqui em São Paulo, do Instituto Chão, lá em Vinhedo. Só que, de novo, aqui no Instituto Chão, o pessoal consegue chegar de uma forma ou de outra. Lá em Vinhedo, as distâncias são maiores. O cara, mesmo para sair de Morungaba ou para sair das regiões onde existem os pequenos produtores ali, é mais complicado. Mas, enfim, a gente falou, não adianta chorar, a realidade é essa, vamos para a solução. O que a gente pode fazer? Aí, a gente como Origem, aí eu juntei, mas meu sócio tem outras operações, falei assim, vamos tentar juntar um volume mínimo e fazer também com que esse pessoal se organize também em um lugar que fique mais viável. E foi possível organizar uma cooperativa em Sorocaba, que lá a gente faz esse hub de compra e de tentar desaguar para eles a melhor forma possível, entendeu? Então, você tem hoje médios e grandes produtores na região já que estão bem instalados, o pessoal da Capela, o pessoal do Solo Vivo, então já tem mais estrutura, tem até logística, mas a gente procura privilegiar os pequenos produtores, entendendo inclusive a vocação de cada um. Porque você plantar cenoura é totalmente você plantar tomate de você plantar folhas, legumes e temperos. O solo é diferente, né? O manejo é diferente, o solo é diferente. E aí volta, né? Poxa, eu fiquei 3 anos ali na pandemia rodando, entendendo. Falei assim, poxa, eu não posso pedir para a Camis plantar tomate se ela e o filho dela no campo... Plantaram a vida inteira... Cenoura. Não, e se ela e ela e o filho dela no campo, e o tomate necessita o quê? Pelo menos 3, 4 manejos. Então o que eu vou dar para a Camis? Eu vou falar, Camis, planta cebola. Talvez você tenha um manejo maior no começo,
só que é um ciclo mais longo e você não vai precisar manejar tanto ao longo do período. Uma batata doce, uma mandioca, né? Então a gente foi entendendo um pouco da vocação e da característica de alguns produtores para também tentar guiá-los naquilo que é a vocação deles e inclusive também no que possa agregar mais valor. Porque tinha um produtor lá que ele plantava um tomate que eu nunca vi igual, ele falou, vou deixar de plantar tomate. Eu falei, Geraldo, pelo amor de Deus, não faça mais nada na vida. Só plante tomate. Não, mas os caras não compram. Não, deixa que a gente vai dar um jeito de desaguar o seu tomate. E quase que educar eles também, né? Para trazer mais informação, sem contar essa questão da realidade que aí, imagina se na cidade, nos grandes centros, até estava lendo uma reportagem ontem, né, das famílias endividadas, educação financeira. Imagina, de cada 10 famílias no Brasil, 8 estão endividadas. Nossa, essa é uma pergunta que eu tinha na minha cabeça para vocês desde o começo, quando eu comecei... Do começo que eu comecei, viu, gente? a fazer esse roteiro. Que serve muito para vocês dois. Assim, vocês acham... Você falou dessa matéria agora e me veio muito isso. Que esse estilo de vida que a gente prega... que a gente quer que todos conheçam, vocês dois trouxeram na fala de uma maneira muito forte da informação, você falou, eu quero que as pessoas saibam disso, eu preciso que as pessoas saibam disso. Vocês acham que a informação e o acesso a tudo isso é para todo brasileiro? Ou a gente ainda está fechado numa bolha? Hoje em dia não, a gente está fechado numa bolha, com certeza. Mas deveria ser. Sim, com certeza. Porque tem muito tabu. É igual, o orgânico é caro. Isso assim, a gente não precisa nem ir longe, né? Porque é uma realidade. A gente vê pessoas, às vezes, de um nível socioeconômico alto falando, eu não compro orgânico porque é caro, é tudo a mesma coisa. Né? E assim, é uma ignorância. Total. Né? E aí você fala, a pessoa gasta com coisas... Assim, com uma bolsa, com um carro, com, sei lá, com o quê, né? Mais do que isso, né, Camis? Gasta onde... Com médicos, com remédios. Isso, e aí que eu ia chegar. Você vê a realidade do nosso país, ou até do mundo, né? Porque isso é uma realidade. A população está inflamada, a população está doente. Totalmente. Né? Só que todo o lobby da indústria farmacêutica não permite que a gente fale isso. Mas é o único varejo no Brasil que cresce 2 dígitos há mais de 5 anos. Então, como é que você fala isso? E aí que entra o Mindful Eating. Então, aí então você vê que se a pessoa não tem consciência, se a pessoa está atrás de pílula mágica, que é o que a indústria farmacêutica vende, acabou, né? Porque já é difícil para a pessoa ter consciência, fazer escolhas que de repente não vão ter resultado agora, mas é daqui a pouco, é a médio e longo prazo. E aí como é que você faz, né? Com uma indústria que incentiva a pílula mágica. Eu brinco com os amigos no dia a dia lá, né? Porque uma das coisas que, né, desde a produção, que na origem eu tenho 2 propósitos, levar alimentos de verdade para a mesa das pessoas e aproximar as pessoas do significado da relação da produção de alimentos. Aí as pessoas falam assim, não, mas às vezes é caro isso. Eu falo assim, caro é um dia no Einstein. Né? E tem uma frase lá na parede da origem de Sócrates de 1800 que fala assim, que o seu remédio seja... O alimento seja o remédio. E não ao contrário. Aí as pessoas vão na farmácia, gastam muito dinheiro, até o que eles não têm, porque hoje as pessoas tomam remédio para dormir, para transar, para treinar, para dar risada, para dormir. Para acordar. E é muito louco isso, né? Porque se você for pensar, pode ser tão mais simples, né? Até porque quando a gente fala de informação, né? Que informação é essa? Precisa ser um negócio super de ponta? Você precisa trazer para as pessoas a última pesquisa? Não, é fazer o básico bem feito muitas vezes, né? É voltar para as raízes, para as origens. Você vê as pessoas... O avô do meu marido tem 95 anos, é italiano, toma vinho toda a refeição, come pra caramba. Mas o meu marido fala, eu nunca vi meu avô abrindo um pacote. Eu nunca vi ele comendo uma bolachinha, um biscoitinho, um negocinho. Assim, o corpo já tá dando sinais de deficiência, mas a cabeça dele tá maravilhosa, né? Então, assim, não é tanta informação assim, né? É só mostrar para as pessoas que fazer o básico bem feito, voltar às origens, né? Mas já é suficiente. Né? Eu falo muito aqui com o pessoal que vem aqui participar do podcast e, assim, é unanimidade. É voltar pro básico. É o que você acabou de falar. É a comida do avô. Sim, é como nossos avós comiam comida de verdade. E era essa a minha pergunta para vocês. E o que é comida de verdade? Quando você olha ali no prato e fala, é isso. Eu acho que a comida de verdade traz muito
e cada vez mais esse ressignificado ou significado do que sempre teve aí. E está muito atrelado a afeto, a sensorial, e a origem de verdade, entendeu? Porque é o que a Camis falou, e aquela outra frase que todo mundo com um pouquinho de mais consciência vem falando, gente, vamos cortar mais e abrir menos? Sim. Uhum. Vamos manusear mais, descascar mais e vamos desempacotar tocar mais, vamos, né? Vamos, eu acho que o sensorial em todos os sentidos está se afastando, né? E apreciar o ingrediente, apreciar o legume. Você já comeu lá no Origem? Não, eu preciso. Eu tô aqui esperando o convite, brincadeira. Olha, vou te falar, pra gente é perto, mas é longe, né? Porque você pega, a última vez que eu fui pra lá, eu demorei 50 minutos até São Paulo e 2 horas na Marginal pra chegar na minha casa, mas tudo bem. Mas assim, é ingrediente, é você comer uma cenoura deliciosa, ou esse tomate que de repente veio desse cara que ele falou, pelo amor de Deus, só planta tomate. E que é um gosto completamente diferente, né? O sabor é muito que a gente acaba experimentando na Europa, que eles cuidam mais dessa sazonalidade, de você comer ali o negócio que é da época. Então ele é maravilhoso naqueles meses. Talvez nos outros meses você vai pra lá, não vai ter, né? Então tá mais conectado com o alimento, com o que vem da terra de verdade, que é uma delícia, é muito saboroso. Você coloca um salzinho, já tá ótimo. E de pegar, preparar, né? Eu sinto muito isso. Você tem isso na sua casa, Camila, de pegar o alimento e passar pela sua mão, pelo seu processo? Eu tenho menos do que eu gostaria, porque infelizmente a gente vive na realidade, né, de São Paulo, de correria, de trabalho, mas assim, isso é inclusive um dos princípios do Mindful Eating, de você estar conectado com o alimento, no preparo do alimento, né, naquilo que você tá de verdade ali, né, e a gente vive infelizmente uma era onde a gente toma café da manhã já respondendo e-mail, né, o celular tá na mão ali o tempo inteiro, você vai para restaurante, você vê 4 pessoas numa mesa, cada um no seu celular. Adolescentes, então, eu fico chocada. Eu falo, gente, eu espero que eles estejam conversando entre eles. Né? Pra que eles saíram pra jantar? E casal, então. Nossa. Que sentam um na frente do outro, ficam 30, 40 minutos sem falar sem falar uma palavra. Cada um no seu celular, e aí chega o prato, a mulher fica 2 horas tirando foto. Exatamente. E o cara lá com uma cara meio emburrada esperando. Então, assim... Né? A gente tem que estar conectado ali com a alimentação, com aquilo que a gente está fazendo, né? E isso é um dos princípios do Mindful Eating, de você preparar, de você, né, usar todos os sentidos. E, Rodrigo, você consegue passar isso para quem vai no Origem 75 através de, sei lá, de como que você ensina para os funcionários, para o pessoal ali que bota a mão na massa, a manejar, a temperar? Você acha que você consegue passar isso para quem vai lá comer? Não como eu gostaria. Mas é aquilo, a gente não vai desistir e a gente entende que é uma jornada longa e precisa ser consistente, né? E precisa trazer referências. Tanto é que quando eu chamei a Camis para falar e a gente desenvolver essa plataforma do Você Sabia, é para muito isso, descomplicar, aproximar e tangibilizar. Porque senão fica muito distante de 99% ou mais das pessoas. Essa realidade, esse entendimento, o que é o poder de você tocar um alimento. Que nem a gente tem a hortinha dentro da Origem. Às vezes eu levo as pessoas lá, nossa, nunca imaginei que brócolis fosse assim, achei que brócolis dava na árvore. Nossa, não acredito que a rúcula é assim, não acredito que o alface, sabe, assim... E o sensorial dos alimentos é incrível, o né? Cheiro, você pegar um manjericão e você cheirar e você... Então, hoje eu quase no auge dos meus 51 anos, eu não abro a mão de segunda-feira, por mais loucura que seja, e eu, né, venho trabalhando muito essa questão de agenda também, de ficar na roça, entendeu? De pôr a mão mesmo, de trocar mesmo, de entender. Você fala assim, você já fez algum curso? Não, eu aprendi ali com as pessoas que, graças a Deus, meus 2 anjos da guarda que estão comigo lá desde 2012, que é o Alemão e o Pedro, e uma vez por semana, que é na segunda-feira, eu tenho um agrônomo que me acompanha lá, eu aprendo fazendo. É a melhor escola, né? Eu aprendi fazendo. Não, e deve ser terapêutico também, né? Com certeza. É maravilhoso. Então eu não deixo de estar lá, só deu 1 hora, toda segunda-feira, quer me achar, pode descer. Né? Então, se às vezes que nem essa segunda-feira foi maravilhoso, eu consegui ficar lá 3 horas. Então, para mim foi incrível. Então, eu não abro mão mais disso. Né? E estou cada vez mais tentando
mostrar isso para as pessoas. Eu quero muito bater de novo nessa tecla do mostrar para as pessoas, porque vocês dois se encontram de novo nisso. Mas antes, eu só vou pegar um gancho da pessoa que achou que o brócolis nascia em árvore, que eu fiquei, mas eu sei que pode ser brincadeira, enfim. Não? Qual que é, não é, né? Não. A demanda da pessoa que vai ali no Origem 75, geralmente é uma pessoa que já vai buscando um restaurante que sabe que tem aquela proposta que vocês têm de comida natural, de comida de verdade, ou alguém que caiu lá de paraquedas e de repente tá uau com o brócolis. O que você recebe mais ali? Olha, eu já fui mais frustrado para responder essa pergunta. Verdade. Não quero te engatilhar nada. Não, Rodrigo. já entendendo, só que eu morro de sinceridade, né? Não tem jeito. Vai. Mas já entendendo que desde o início a gente vai fazer 5 anos de vida, que essa jornada não seria fácil. Mas eu confesso que nos 3 primeiros anos, mais de 70% iam no Origem porque ouviu falar. Porque é um lugar bacana. Mas porque... é maravilhoso. Não, e aí, mas o mais bonito hoje, né, principalmente nesses últimos 18 meses, até está se refletindo no próprio movimento, as pessoas falarem do que a Camis falou assim, nossa, você já comeu esses legumes? Você já tentou experimentar, que nem eu tenho pessoas que almoçam comigo lá diariamente, que comiam carne todos os dias. A gente não levanta nenhuma bandeira. Por isso que está escrito conexão consciente. A gente não quer que as pessoas deixem de fazer nada. A gente só quer que as pessoas entendam que existem outros caminhos. Existem escolhas. Né? Existem escolhas. Então a gente não fala não coma carne ou coma carne. Agora, está aberto para outras escolhas? O que você está procurando para o seu organismo, para a sua vida? Então isso é muito bacana. Então a gente vem aumentando o percentual de pessoas que estão indo mais conectadas com o nosso propósito e com o nosso objetivo. Mas ainda é um número muito menor e muito inferior daquilo que eu projeto e pretendo para os próximos 10 anos. Mas eu acho que só do negócio ter dado certo, sabe assim? Tipo, você não abriu e fechou, não teve demanda, não veio... Poxa, já é um... Tá certo que você tocou num ponto que acho que durante um ano eu ficava ouvindo isso. Você vai quebrar. Olha! Isso não vai dar certo. Você me contou que no começo fez uma projeção, né, de X refeições, aí que você já está assim, muito além. Você vai quebrar. Você vai... E, de novo, volta as pessoas... Até a piada não tem fundamento. Porque alimento orgânico não tem gosto. Você vê, as pessoas não tinham... Porque, às vezes, está relacionado com aquele preconceito do ser vegetariano, de ser vegano, ou de ser uma coisa sem sabor, sem textura. E não tem nada a ver com isso. Pelo contrário. As pessoas se surpreendem, né? Porque estão muito mal acostumadas, né? Com temperos, com tudo. Então, hoje, o que mais me motiva e nos motiva a fortalecer cada vez mais esse posicionamento é já começar a ter aquela resposta das pessoas, poxa, o Origem está mudando não só a minha forma de comer e entender todo o processo, mas como eu chego e olho e me relaciono no supermercado. Porque para mim esse é o maior sonho, entendeu? As pessoas, ao irem ao supermercado, terem um residual de que elas podem ter outras escolhas. Perfeito. Deliciosas também. Com exato. Prazer, né? Eu Porque acho que as sempre... pessoas separam muito a história do saudável e do prazer, né? A gente foi ensinado. Essa acho que é a maior dificuldade das pessoas se alimentarem com consciência, porque ou é gostoso ou é saudável, né? Às vezes tem essa dicotomia, que não é verdade, né? Muito pelo contrário, Pelo contrário. Né? E hoje você vê também grandes chefes no mundo, né? Optando por uma culinária com menos proteína animal. Não é para não ter, tem que ter. Pelo contrário, não tem problema nenhum. Agora, dando protagonismo para outras coisas que são importantes para, inclusive, nutrir o nosso organismo. Acho que é muito por aí. Né? Acho que é muito mais por esse sentido do que não faça. Sim. Ou e qualquer bandeira. E o que eu acho muito bacana do Origem também é de levar isso tudo um pouco também para pessoas que não moram em São Paulo, né? Porque aqui em São Paulo a gente tem 1000 opções, né? E até a gente assiste muitos abrirem, fecharem, né? Assim, com uma rapidez, às vezes, que eu fico até um pouco chocada. Mas é legal porque ali, a região toda ali, né? Você tá ali, na verdade, levando uma oportunidade muito legal para uma região que
provavelmente não tinha nada antes, né? Não teria. É um movimento, né, que eu acho que vem vindo mesmo dessa quebra desse tabu, né, Camila, que você falou que ou é gostoso ou é saudável. Sim. Não, se você sabe preparar bem um alimento, se você sabe temperá-lo bem, com temperos naturais, inclusive... Eu sou a louca do negócio na air fryer. Eu faço tudo na air fryer com salzinho. Adoro todos os legumes do mundo. Eu falo, gente, quem não gosta disso não sabe, não aprendeu a comer. E eu acho que outro movimento que vem ajudando muito a gente nessa conscientização e nessa troca de informação são os nutricionistas, né? As nutricionistas estão quebrando muito tabu, né? Porque você vê, a gente veio de uma geração que comer saudável era comer frango com batata. Sim. Aí você pega um frango hoje... com índice de hormônio absurdo. E você pega uma batata também com índice de agrotóxico absurdo. Isso é o quê? Você está comendo o quê? Você pode estar comendo fitness sob a perspectiva de caloria, mas você está se intoxicando e se inflamando inteiro. Tá certo? Então, esses mitos estão sendo desconstruídos. Sim. A gente é da época que saudável era peito de peru, né? Exato! Imagina. Que o nutricionista passava torrada, peito de peru e requeijão zero, né? E vamos em frente. Então, sim, acho que tudo... Eu não acredito em nada radical, não acredito só numa linha. Eu acho que a gente tem que ter mesmo... E acho que tem um ponto também importante que é assim, você não precisa fazer tudo certo 100% do tempo. Você tem que fazer a melhor escolha possível. Dentro do que você tem. Dentro do que você tem, dentro do lugar onde você tá, dentro da realidade que você vive, né? Existem melhores escolhas em qualquer realidade, né? É isso também que a gente tem que entender, né? As pessoas têm uma coisa muito de 8 ou 80. Ou eu não faço nada, ou eu faço perfeito. Se eu não conseguir fazer perfeito, eu volto pro zero, né? E não precisa ser assim, né? Ô, Camis, é tão real isso, porque no nosso time de origem, eu tenho mais de 5, 6 exemplos que trouxeram de forma espontânea isso para mim. Minha mãe, que tinha super dificuldade de digestão, comecei a pôr mais fibra, ela mudou. O outro, que você fala assim, poxa, não tem realmente condição, né? Olhando esse paradigma ou esse estereótipo, para comer saudável, para comer orgânico, precisa ter grana, é muito caro. Não, fiz minha hortinha. Lógico. Estou começando a plantar a minha própria salada. Então, ou seja, é aquilo, as pessoas querem sim um caminho melhor para elas só precisam de informação. Sim. Informação é a base de tudo, e por isso que vocês estão aqui, inclusive. E parabéns para vocês também, né? Que tá aumentando né? essa onda. Não, né? a gente precisa, porque é no dia a dia que às vezes a gente se depara com pessoas que às vezes da mesma classe social, ou mais alta, mais baixa, e que são, pra gente que tá aqui, é tão básico, são informações tão básicas e que deixam a nossa vida tão melhor, que a gente tem essa loucura mesmo, falando, cara, você precisa saber, isso é muito bom pra você. E, enfim, daí fica parecendo todo mundo meio, vamos evangelizar. Aí fala, você é terrorista nutricional, mas não é. O Cá, já tô íntima, mas assim. Cá, me fala uma coisa. O Rodrigo, ele tem contato com o pessoal no restaurante, então ele consegue ter aquele feedback ali. Você tem um contato através das redes sociais, de quem te procura, de quem te segue, para ter algum tipo de ajuda. O que você recebe dessas pessoas que estão ali te ouvindo? Então, muita gente com dificuldade em diminuir o consumo de açúcar, né, que é um tema que eu falo bastante, né, e que já está relacionado com a história da consciência ou não consciência, né? Eu brinco que o açúcar é o maior sequestrador da nossa consciência que existe, porque ele realmente te leva para um estado de piloto automático, de escolhas no piloto automático, que se retroalimenta, né? Porque um corpo inflamado, como o Rodrigo disse, a pessoa já está inflamada, né? E um corpo bem nutrido, ele não busca calorias vazias, né? Como o açúcar, por exemplo. Então, a partir do momento que a pessoa não come, né? Agora a gente vê aí essa geração aí de canetinhas, de coisas e tudo mais, né? Então, assim, a pessoa não come, ela não nutre, ela não traz a densidade nutricional que o corpo dela precisa, ela vai buscar caloria. E ela se vicia, né? Porque aí o açúcar afeta a dopamina, né? E os nossos receptores de prazer. Então, assim, a maioria do que eu recebo, assim, como eu faço para diminuir o consumo de açúcar. Que louco, né? E daí a gente vem de encontro, mais uma vez, não tem, né,
Como a gente falar da alimentação, porque quando você está bem alimentado, com os macronutrientes, com as suas frutas, vitaminas, teu corpo não vai pedir açúcar que nem um louco. Ou vai pedir menos, né? E exato, é uma coisa que saber até muita gente fala assim, mas você não come nada de açúcar. E não é isso, não é sobre não comer, não é sobre radicalizar. De novo, eu volto ao radicalismo, eu não é sou saudável. zero essa história de, sabe, de você, a partir de amanhã eu não como mais, eu não encosto. Marca no vira promessa, entendeu? Agora, ultimamente, o que eu mais escuto é o pessoal falando que tá na quaresma. Quaresma, verdade. Eu não tô comendo açúcar. E a pessoa fica ali planejando o dia que ela vai voltar a comer, se matar de açúcar. o ovo de Páscoa que ela vai comprar. Então não precisa ser assim, né? Na verdade é você se trabalhar, conhecer os seus gatilhos, né? Que aí entra muito numa parte de autoconhecimento, de você entrar em contato com suas emoções, seus sentimentos, aquilo que de repente pode te levar para um... O açúcar é muito usado como uma bengala emocional, né? De coisas que você não quer entrar em contato ou coisas que você não gosta de sentir, né? Sentimentos negativos. Então, a partir do momento que você sai desse lugar, né? Que você separa as duas coisas, fica um pouco mais fácil, né? E aí você consegue realmente nutrir o teu corpo como se deve, não buscar esses ativos aí que te excitam, que pedem cada vez mais, né? E te colocam num lugar que não é legal. Então não é sobre não comer, é sobre escolher quando comer. É comer com consciência, não deixar o açúcar te escolher, né? Aquela coisa que a pessoa olha e fala, meu Deus, comi uma caixa de bombom inteira, eu nem percebi. E por quê? Eu gosto muito dessa questão de, né, a gente simplificar mais as coisas, sabe? Falar da vida como ela é. Então é igual quando se fala, sucesso. O sucesso deveria ser o que é o sucesso para cada um. Sim. Eu já alcancei isso, então eu já cheguei no meu sucesso. Eu não estou preocupado com o sucesso da camisa. Com o que eu acho que é sucesso. Com o que o mundo está achando que é o sucesso. Acho que a alimentação e a consciência transita muito nessa vibração, sabe? Porque as pessoas ficam muito nesse rolê de que eu vou fazer... É igual quem só bebe no final de semana, mas aí bebe para um mês. Então, aí, passa vergonha. Sabe? Então, assim, eu acho que... E eu senti muito isso em algumas fases, que eu testei, que nem eu fiquei vegano uma época. Porque eu queria testar. Eu fiquei vegetariano um bom tempo. Por quê? Porque para mim tinha questão do ecossistema. Quando eu fui entender o que é a realidade da produção, principalmente da proteína, que graças a Deus vem melhorando muito. A vermelha vem melhorando muito. Né? Você vê trabalhos incríveis aí das grandes companhias produtoras de proteínas já fazendo ciclos, feedgrass, captação de carbono, várias coisas incríveis mesmo, só que só vão aparecer daqui 20 anos. Sim. Mas eles estão fazendo isso que tem telhado de vidro, mas graças a Deus começaram a fazer. Que bom, né? Que daqui é quase caminho sem volta, né? As pessoas adoram criticar, né? Só criticar. Uma vez, há anos atrás, eu escutei uma palestra, era até uma diretora de uma empresa de cosméticos que não era clean, mas que estava fazendo linhas clean e tal, e ela falou, gente, assim, é um transatlântico mudando de rota, não é uma empresa que nasceu com DNA limpo, que é fácil uma empresa pequenininha, né, uma startup fácil, que... então é muito difícil, né, a gente também precisa aprender a valorizar as iniciativas dessas, não achar que tudo é greenwash, né, porque às vezes só que muitas vezes não é, né. Não, e a gente tem que partir de algum lugar, né, é isso, assim, menos julgamento, né, de novo, mais vida na real, coisa mais simples e muito menos julgamento. A gente vive essa era da internet que todo mundo se acha no direito de ficar julgando. Então não tem só o certo ou o errado. Ou, sei lá, eu tenho muito esse conceito para tudo. E acho que essa era aí também, né, ela traz muita... Ao mesmo tempo que traz muita informação, vem junto a desinformação, né? Porque tem tanta coisa... Né? Que a gente escuta, né? Que você sabe que a pessoa está postando aquilo só para engajamento. Então, às vezes, é baseado numa coisa que não faz sentido. Então, fala-se muito, né? Quando a gente fala de alimentação, de saúde, fala-se muito sobre muitas perspectivas, né? Hoje em dia, você tem estudo para provar que sim, que não, de tudo. Então, tudo que você quer falar, tem estudo? Tem. Que não? Tem. Então, assim, é muito difícil, né? Lembra da corda na escola? Como que era aquela brincadeira da corda e ficava um na ponta, outro na ponta? Exato. A nutrição hoje em dia tá isso. Exato. Então, assim, fica difícil, né, pro público final, pra pessoa que tá ali tentando buscar informação, saber também de onde tirar essa fonte confiável de informação, né? Exato. E já vou pegar esse gancho, então, pra gente falar da sua participação no Instagram do Origem 75. Eu falei aqui pro pessoal de casa, logo na abertura, que você
vocês têm essa parceria. Adorei. O pessoal aqui de casa, a gente tá ouvindo, brincadeira. Que vocês têm essa parceria que você faz, o quadro Você Sabia, né? No Instagram, exatamente para propagar este tipo de informação que estamos propagando por aqui também. Sim. Como se deu essa iniciativa? Quem chamou quem ali? Quem deu a ideia? Eu acho que assim, primeiro a gente tem uma sinergia muito grande, eu e a Camis, de como a gente entende ou olha todo esse ecossistema da alimentação, do dia a dia. A gente se conheceu lá na época do Lemanju, né? Que eu trabalhava com moda ainda. Eu fui fazer um evento lá e eu amava já o restaurante e a gente conectou, né? A gente começou a conversar, o evento rolando e a gente falando de alimentação. Melhores amigos. Assim, quase tipo, né? Camila, tá tudo bem? Você quer ir para outro lugar conversar? Porque assim, a gente realmente tinha essa paixão, né, em comum, né? E aí foram indo, a Camis foi para esse lado, né? Como ela já disse aqui no início, eu fui para esse lado de tentar, de novo, após a venda do Lemanju, levar isso para uma região onde eu decidi morar, né? E com aquele compromisso, com aquele objetivo ou propósito, falar assim, cara, mais pessoas precisam saber, mais pessoas precisam viver, tocar, sentir, experimentar isso. Só que, como eu disse na sua pergunta anterior, quantos por cento vão na origem hoje em detrimento disso? Ainda é muito menor do que eu gostaria, ou do que eu acho que tem potencial. E voltando para a simplicidade, nesse bate-papo eu falei assim, comecei a me perguntar. E eu sempre acreditei em trazer informação sem julgamento. Em trazer informação sem ou é isso ou é aquilo. Eu falei, vamos começar. Você sabia. Eu falei, Camis, você tem tanto conteúdo legal. Sim. Né? Você estuda tanto, você é tão inquieta. De trazer as coisas de forma leve. E eu não gosto de colocar certo e errado, até porque não tem certo e errado. Tem o que funciona para mim, tem o que funciona para você, tem o que funciona para ele. Então eu gosto de trazer a informação pura, simplesmente, é isso. Faça o que você quiser com ela. Eu tô te falando aqui, tô te trazendo uma informação. E aí acabou, acho que surgindo de uma forma muito orgânica. Muito orgânica. Né? Uma conversa, tipo, vamos gravar uns conteúdos para origem? Vamos, a gente até precisa... Vamos fazer, você sabia? Vamos. E assim, foi super legal a receptividade das pessoas. E a gente quer realmente fortalecer esse pilar e de uma forma leve e descomplicada, sabe? Sim, faz todo sentido. E além das redes sociais, desse conteúdo que vocês trazem, você especificamente, Rodrigo, lá no restaurante, quem vai lá no restaurante, ele tem algum acesso a conteúdo informativo também sobre a proposta de vocês? A gente tem escrito nas paredes o nosso propósito, nosso manifesto. A gente tem a horta, que aí já traz um pouco do sensorial, que sempre que é possível a gente está falando ali, tentando trazer para as pessoas. Agora, nessa última versão do cardápio, eu trago isso mais presente mesmo com o texto. Então, ou seja, a gente tenta fazer com que as pessoas leem, se interessem, mas hoje a grande isca, falando, né, aderência de conteúdo de informação, ela está muito direcionada em alguns canais, né? Aqui o que nós estamos fazendo, o podcast é um deles hoje fortíssimo, como os vídeos. Sim. Aí volta de novo o porquê do Você Sabia, porque de eu estar abrindo câmera no meu celular e assim, de forma descomplicada mesmo, no sítio com a mão na massa, querendo mostrar para o pessoal da onde vem mesmo, né? E um pouco da realidade olhando o contexto como um todo. Então, a gente está tentando, acertando, errando, e é uma forma fazendo, de sabe? Conectar Sim. até aquela pessoa que já vai na origem, que gosta, mas não sabe de nada disso, de ter esse a mais, né? Eu até tô lembrando, teve uma vez, não lembro se você lembra, um Dia dos Pais, Dia das Mães, não sei, que eu fui com a minha família, eu levei meu pai e tal. E o meu pai é um cara assim, ele vai jantar, almoçar na minha casa, ele fala assim, você não vai fazer comida de passarinho, né? Então, assim, ele é das antigas, ele come super bem e tal, mas ele acha que as coisas, né, sei lá, a primeira vez que ele comeu uma quinoa na minha casa, ele foi
falou, nossa, o que é isso? Como é que chama aquela comidinha de passarinho? Alpiste. Sei lá, sementes. Bom, mas enfim. E eu levei meu pai lá. E meu pai já foi meio assim, tá bom, vamos, mas meio preconceituoso. Do tipo, lá vem a Camila com o restaurante Natureba, né? E meu pai amou. Ele amou. Ele pediu acho que uma carne grelhada. Né? E ele falou, nossa, né? E isso depois aconteceu até de novo, que eu levei ele comigo para um casamento que eu tive em Londres. E eu fiz, imagina, né? Aproveitei que tava em Londres, eu fiz o roteiro. Faz tempo, antes da pandemia, em 2019. Fiz o roteiro de restaurantes legais, orgânicos, enfim, que eu queria conhecer. E meu pai também se surpreendia, porque ele falava, nossa, mas o melhor bife que eu comi na viagem. E era orgânico, era grass-fed. Então, assim, é muito legal você surpreender a pessoa que tá ali com uma certa resistência pelo lado totalmente positivo. E geralmente elas se surpreendem, de fato, né? E eu acho que, por exemplo, quem tem uma alimentação bem natural, não sem graça, não sem sal, nem nada, uma alimentação natural, igual provavelmente temos, na hora que você vai comer um ultraprocessado, aquilo é muito forte, tem muito gosto de gordura. Não sei se para vocês, para mim é. Então eu acho que no primeiro momento ali, para quem tá trocando esse paladar, pode ter essa sensação de que as comidas que a gente geralmente come, um pouco menos com temperos, sei lá, com muito óleo, com muita coisa, tem essa questão no paladar também, né? De falar, mas isso não tem gosto. Não é que não tem gosto, você já tá muito mal acostumado. Com açúcar tem a mesma coisa, não é pouco, né? É muito mal acostumado. O açúcar, eu até falo que assim, o primeiro passo é educar o paladar. E na alimentação, em geral, também, né? Porque a gente tá na verdade, assim, se você falar de indústria alimentícia, existem cientistas por trás ali trabalhando para acrescentar pequenos aditivos, ingredientes, principalmente se não aparecerem no rótulo, para viciar. Então, aqueles sabores, né, que o negócio fica viciante. E aí, como é que você vai fazer uma criança, por exemplo, né, que está acostumada a comer um bolinho empacotadinho, que o primeiro ingrediente da lista é açúcar, a gostar de fruta? Exato. Não vai gostar, né? Então, com a alimentação é a mesma coisa. Sim. Mas eu acho que hoje o repertório está aumentando muito. Muitos cozinheiros a fim de aprender, eu vejo lá dentro do próprio Origem mesmo, que eu tinha 1, 2 cozinheiras, o resto era tudo muito, né? Aí os caras todos hoje, nossa, eu dou livro para ler. Olha que legal. Os chefes que estão mais avançados nisso, entra no Instagram, se inspira. Então hoje eu não preciso mais falar para eles, hoje mesmo, literalmente hoje, que eu sempre cobro, principalmente no nosso almoço, que a gente tem um buffet, eu falo assim, eu quero pelo menos 3 cortes diferentes de legumes, com pelo menos 3 ou 4 texturas diferentes. Aí você pega uma berinjela com missô, você pega um carpaccio de abobrinha. Você pega um carpaccio de abobrinha, você pega uma abóbora totalmente com tempero, que se você pegar aquela abóbora e comer, você fala assim, não sabia que existia abóbora desse jeito. Fala assim, não é só abóbora, ela tem um tempero com especiarias, etc., que vão te aguçar o palato, que vão te sentir ou dar essa sensação de que você está comendo algo gostoso e não que você está comendo algo por comer. Comida de hospital. Exato, boa analogia de hospital, de avião, etc. Então, de novo, trazer para as pessoas esse repertório, trazer textura, né? Trazer novos sabores, trazer experiências mesmo, que as pessoas talvez não vão entender o que tem ali naquele momento. Só que ao ingerir, elas vão... Opa, como é que fez isso? É muito bacana. Né? Não, e coincidentemente, a próxima pergunta que eu tinha aqui é exatamente o que você falou. As técnicas culinárias adotadas no restaurante são as tradicionais ou há técnicas especiais pensando na saudabilidade? É o que você falou. Como é que você pode pensar numa cozinha sem manteiga? Sem creme de leite, que não seja fresco e natural? Uma cozinha cheia de especiarias? Uma cozinha, né, com óleo que talvez não vai chegar na textura numa fritura convencional. Então, ou seja, a gente tem que... É um desafio, né? É um desafio, mas assim, hoje, claramente, todo mundo, como eu estava dizendo, falou assim, cara, é muito mais legal, tem muito mais possibilidade do que a gente imaginou. Exatamente. Talvez você não vá ter a batata super crocante igual do fast food, mas você vai ter um negócio que você nem imaginou.
que você não sabia que E vai existia, ter uma que dava batata pra comer. crocante maravilhosa. Sim, exato, né? também de outra Que maneira, abriu um pouco né? a cabeça também, né? Exato, não é só aquilo, as pessoas são muito... E aí vai para as proteínas também, a nossa preocupação, né, da proteína suína ter rastreabilidade, do frango ter sim que ser um frango orgânico e abatido e criado da maneira correta, o mesmo para a proteína vermelha, o mesmo para os peixes, né, de pesca. Hoje você tem fornecedores com pesca e atividades extremamente sustentáveis. Então, tá aí. Basta a gente fazer a escolha correta. E tem alguma coisa, a gente falou aqui que o radicalismo não é legal, não é por esse caminho que a gente aprende a comer. Mas tem alguma coisa que para vocês não dá, não tem como? No origem, na sua alimentação para os teus filhos, para suas filhas? Ai, coisas que eu não tenho em casa de jeito nenhum. Óleos vegetais super refinados, né? Sei lá, um óleo de soja, por exemplo. Ultraprocessados, né? Como a gente falou, peito de peru, essas tipo, não tem de jeito nenhum. Acho que não é isso, assim. Né? Eu evito ao máximo industrializados, e, enfim, eu sou muito, assim, defensora também da leitura de rótulos, né? Que não é porque é industrializado também que significa que é ruim. Que é problema. Não, você pode ler o rótulo, você pode entender a quantidade de ingredientes, quais são esses ingredientes, então existem caminhos ali, né? Então, isso é uma coisa que eu defendo demais também. Leia rótulo, aprenda a ler rótulo, porque isso faz toda a diferença, né? O Guia Alimentar para a População Brasileira, um dos pontos que ele entrega é exatamente essa. Ver o nível, né, processual de cada alimento. Sim. Porque tem alimentos processados que ainda coisas fazem que não dá para não serem processados. Não dá para você não comprar num pacote. Tudo bem. E tudo bem. Eu acho que é muitas, que nem lá na origem, açúcar refinado de jeito nenhum, creme de leite de jeito nenhum, a fritura a gente tem muito cuidado com a questão do óleo, do refinamento do óleo, etc. Então, ou seja, tem coisas que não dá para você querer levar lá na ponta a saúde, mas está fazendo no backstage uma base que em algum momento vai te dar um pico de índice glicêmico ou vai trazer essa falsa sensação de que você se alimentou e na verdade você não está se alimentando. Então, tem coisas que não dá para negociar, sabe? Tem coisas que ou você faz mesmo de verdade no processo como um todo, até temperatura de alimento, sim, de cocção, formato de armazenamento, higienização. É um processo que tem que ser levado muito a sério, do supply, né, da compra, até chegar na mesa das pessoas. Eu acho que é isso que cada vez mais a gente está afinando e não negociando algumas questões que inclusive geram... não problemas, mas dificuldades operacionais muito grandes, né? Quando você fala na cadeia do restaurante como um todo. Mas a gente vai seguir firme na jornada aí. Não, tá certo. Agora, pra gente finalizar, que eu vi o horário que eu falei, tá os três aqui, né? Tá tão gostoso. Mas só pra finalizar, quebrando mitos. Quero que você quebre um mito do Mindful Eating e eu quero que você quebre um mito sobre alimentação saudável. Bom, vou começar. Acho que o Mindful Eating é muito confundido, né, assim, com comer tudo certo. E não necessariamente Mindful Eating é comer tudo certo. Você pode saborear com consciência tanto um pedaço de brócolis como um brigadeiro. É aquilo que a gente acabou de falar. Não tem radicalismo, não tem... É você estar presente, consciente, conectado não só com aquele alimento que está ali na tua frente, mas também com os seus sentimentos, né? Você parar ali 1 minuto, respirar e pensar, como que eu estou me sentindo agora? Né? Para que você não desconte ali nenhuma aflição, nenhuma angústia, nenhuma dor, nenhuma tristeza na comida, né? São coisas separadas. Então, acho que é tirar um pouco essa história de que se alimentar com consciência é comer certo. O que é o certo? Né? É você fazer a melhor escolha possível. Então, no momento que você vai escolher, por exemplo, a Páscoa está chegando, né? Não sei quando o podcast vai pro ar, mas a gente tá vai agora. Um pouquinho antes da Páscoa. Até gravei hoje, não editei ainda, um vídeo falando sobre os ovos de Páscoa, né? Que não é aquela coisa que até outro dia tinha um vídeo circulando aí do Fábio Porchat falando, eu não aguento mais essas nutricionistas que falam que um pão tem quantos ovos de Páscoa? Não tem não sei quantas maçãs. Eu não quero maçã, eu quero brigadeiro. Que eu achei muito bom, porque é um pouco isso, né? Mesmo, né? E até assim, tipo...
saboreie esse ovo de Faça. Páscoa, né? Faz daquilo um ritual, escuta o barulhinho da embalagem Exato. abrindo, aquele Esteja cheiro, ali, né? Esteja o ali. cheiro delicioso que vem quando você sente o aroma do chocolate, né? Você sentir aquilo derretendo na boca. Você vai ver que você vai comer muito menos. Você não vai comer o ovo de Páscoa inteiro, você vai se satisfazer, você vai estar conectado com o seu nível de satisfação também, né? Então, acho que o mito principal do comer consciente, do comer com atenção plena é esse. Perfeito. Na perspectiva da alimentação, o maior mito é aquilo. A alimentação saudável não tem gosto, não tem sabor. Saibam vocês e abram o coração e a mente que tem, sim, muito gosto. Tem muito sabor. Quem acha isso que não foi no Origem. Tem muita textura, né? Eu acho que esse é o maior mito, que a gente fica repetindo mesmo. Novos sabores, novas texturas e muito nutriente. Então, não, comer saudável é chato, não, comer saudável não tem prazer. Não, senta e desde que esteja com a cabeça e com o coração aberto mesmo, vão se emocionar de tanto sabor, de tanta textura que tem naquilo que é o mais importante ainda, né? No final do dia a gente é o que a gente come, fora o que a gente sente, o que a gente vibra, etc. Então, se a gente está querendo ser ou ter uma máquina melhor e ser uma pessoa melhor, a alimentação uma baita ferramenta. É uma baita ferramenta para isso. Então, é aquilo, né? Menos julgamento, menos preconceito e mais experiência. Perfeito, adorei nosso bate-papo. Finalizo agradecendo vocês em nome de toda a Bepaz. Obrigado a vocês pelo convite novamente. Arrasaram, tomara que rolem outras vezes. E agradeci pela Bepaz. Agora eu, Teodora, me convido para o Origem 75. Você está mais do que convidada, intimada, não é nem convidada. Eu preciso. Está intimada. Intimada, estarei lá. Olha, eu vou dar uma dica, vá durante a semana, porque tem o buffet. Ai, que delícia. Que assim, eu fui algumas vezes no final de semana, depois eu tava desesperada. Eu falei, eu preciso ir aí de dia de semana, porque é muito bom. Nossa, aliás, eu quero deixar aqui um desejo formal de que você abra um em São Paulo. Mais pertinho, né? São Paulo, eu sou muito grato por São Paulo, amo São Paulo, mas eu só venho São Paulo. Eu só venho para São Paulo ultimamente para cuidar um pouquinho da agência, para ver os amigos. Tinha uma amiga que tá fechando um restaurante, ela falou, nosso espaço tá lindo, né? Eu pensei em você, daí eu falei, não vou nem falar pro Rodrigo que ele vai me socar, porque imagina que ele vai querer abrir em São Paulo. Eu voto sim, tá? Se contar. Cara, deixa pro pessoal de casa, por favor, as redes sociais, pra eles te seguirem, te conhecerem mais, quem não conhece. Meu Instagram, Camila Espinosa, com E no começo. @origem75. Conexão consciente. Conexão consciente, é isso. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada a você de casa que esteve com a gente todo esse tempo. Espero que tenha gostado. Nos siga, curta o vídeo, deixa seu comentário e fica aqui, porque já tem mais. Até mais.